Muitíssimo boa noite, caros ouvintes da Rádio Café. Estamos começando mais um programa por aqui. Enquanto a gente vai começando, vamos ouvir aqui a nossa música de introdução, Money Trees, de Kendrick Lamar e J-Rock. Tryna get it, yeah bitch. Yeah bitch. Hit that house, they tell me is you with it, yeah bitch. Yeah bitch. Home invasion was persuasive. From 9 to 5, I know it's vacant, yeah bitch. Yeah bitch. Dreams of living life like rappers do. Back when condom rappers wasn't cool. They wasn't. I fucked Shireen and went to tell my bros. Then Usher Raymond Let It Burn came on. Hot sauce all that nata rhyming, yeah bitch. Park the car, then we start rhyming, yeah bitch. The only thing we had to free our mind. Then freeze that verse when we see dollar signs. You looking like an easy come up, yeah bitch. A silver spoon, I know you come from, yeah bitch. And that's a lifestyle that we never knew. Go at a revenue for the revenue. Go Halle Berry or Hallelujah. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day, this away, that away, through canals and alleyways, just to say, Money Trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel. Nah, $8 might just fuck your main bitch, that's just how I feel. Nah, $8 might say fuck them niggas that you game with, that's just how I feel. Nah, $8 might just make that lane switch, that's just how I feel. Nah, $8 might turn to $1 million, then we all rich, that's just how I feel. Dreams of living life like rappers do. Bump that new E40 at the school. You know big ballin' with my homies. Earl Stevens had us thinking rational. Back to reality, we pour, yeah bitch. Another casualty at war, yeah bitch. 2 bullets in my Uncle Tony head. He said one day I'll be on tour, yeah bitch. That Louis burgers never be the same. A Louis Belter never ease that pain. But I'ma purchase when that day is jerking. Pull off at churches with Pirelli skirting. Gang signs out the window, yeah bitch. Hoping all of them offend you, yeah bitch. They say your hood is a pot of gold, and we go crash it when nobody's home. Halle Berry or Hallelujah. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day, this away, that away, through canals and alleyways, just to say, Money Trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel. Nah, $8 might just fuck your main bitch, that's just how I feel. Nah, $8 might say fuck them niggas that you game with, that's just how I feel. Nah, $8 might just make that lane switch, that's just how I feel. Nah, $8 might turn to $1 million, then we all rich, that's just how I feel. Be the last one out to get this dough. No way, love one of you bucket-headed hoes. No way, hit the streets and we break the code. No way, hit the brakes when they on patrol. No way, be the last one out to get this dough. No way, love one of you bucket-headed hoes. No way, hit the streets and we break the code. No way, hit the brakes when they on patrol. No way. Imagine
rock up in them projects where them niggas pick your pockets. Santa Claus don't miss them stockings. Liquor spilling, pistols popping, baking soda, Yola whipping. Ain't no turkey on Thanksgiving. My homeboy just domed a nigga. I just hope the Lord forgive him. Pots with cocaine residue. Every day I'm hustling. What else is a thug to do when you eat cheese from the government? Gotta provide for my daughter and them. Get the fuck up out my way, bitch. Got that drum and I got them bands just like a parade, bitch. Drop that work up in the bushes. Hope them boys don't see my stash. If they do, tell the truth. This the last time you might see my ass. From the gardens where the grass ain't cut, them serpents lurking blood. Bitches selling pussy, niggas selling drugs, but it's all good. Broken promises, still your watch and tell you what time it is. Take your J's and tell you to kick it where a falaka is. In the streets with a heater under my dungarees. Dreams of me getting shaded under a money tree. Holly Berry or Hallelujah. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day, this away, that away, through canals and alleyways, just to say, money trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel. Kendrick, just bring my car back, man. I called in for another appointment. I figured you weren't going to be back here on time anyway. Look, shit, I just want to get out the house, man. This man is on one. He feeling good. And I'm motherfucker. Shit, I'm trying to get my thing Muitíssimo boa noite, caros ouvintes da Rádio Café. Hoje é quarta-feira, 7 de outubro de 2025. Estamos começando mais um programa por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está chegando agora, não esquece de deixar seu like e seguir a gente lá no YouTube também, @LeonardoDias_RC de Rádio Café. Fique ligado aí para você ficar desperto junto com a gente. Claro, não esqueça de assinar a nossa newsletter lá em oeditorial.co. O editorial.co é um site do Substack, então você pode entrar lá, se conectar com a gente também pelo app do Substack e encontrar o nosso site lá e fazer parte aí da comunidade da Rádio Café. Se você gostar bastante do nosso programa, você pode inclusive contribuir conosco, olha só que legal. Vamos para as notícias de economia. Nossa primeira notícia. Pois é. Latam decola de novo em Viracopos. Empresa retoma voos comerciais 5 anos após suspensão por queda na demanda. Pois é, senhoras e senhores passageiros, preparem-se para embarque na notícia número 1 da Rádio Café. Destino Viracopos, e o comandante da vez é a Latam Airlines, que finalmente decidiu tirar o avião da garagem e voltar a operar no aeroporto de Campinas, depois de 5 anos de sumiço. A suspensão aconteceu em 2020, quando a pandemia aterrissou a demanda e a Latam despachou cerca de 34 funcionários direto para o RH, o que representava 40% da equipe do terminal. Desde então, só carga subia e descia por ali, com a Latam Cargo mantendo o motor girando com 51 profissionais. Agora, em 1º de agosto, a companhia retorna ao mercado de passageiros com uma rota Campinas-Brasília, prometendo 21 voos semanais com os famosos Airbus 320 que carregam até 214 almas, ou sardinhas, dependendo do aperto do assento. Mas não para por aí. A empresa também vai estender seus tentáculos pelo Nordeste, com uma rota entre Parnaíba e Fortaleza a partir de 13 de setembro. E como quem volta querendo mostrar serviço, vai reforçar a malha de Brasília, ampliando voos para BH, Rio, Vitória, Floripa e Goiânia.
Só faltou avisar que o café continua fraco a bordo. No fundo, o que temos aqui é uma típica retomada pela metade. Por um lado, a empresa volta a operar onde antes havia abandonado. Por outro, o timing de 5 anos parece mais uma resposta a interesses de mercado do que qualquer compromisso com o Brasil. Enquanto isso, a aviação regional agoniza e Viracopos tenta não virar um elefante branco. Vejam vocês. Antes da nossa próxima notícia, vamos ouvir Avo High de Zé Ramalho. Velho cruza a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje fria onde quarava sua camisa e seu alforje de caçador. O meu velho e invisível Avo High. O meu velho e indivisível Avo High. Neblina turva e brilhante em meu cérebro, coágulos de sol. A manita matutina e que transparente cortina ao meu redor. Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. Mais e pior do que planeta quando perde... Depois desse clássico do Zé Ramalho, vamos falar de uma figura que está de volta ao mercado financeiro. Nubank contrata Campos Neto para a liderança global. Ex-presidente do Banco Central assumirá cargo estratégico após quarentena obrigatória. Se você achava que Roberto Campos Neto ia tirar férias em Bali depois do Banco Central, achou errado. O ex-comandante da Selic agora vai pilotar outro tipo de nave, o Nubank. Isso mesmo. A partir de julho, ele será vice-chairman do conselho e chefe global de políticas públicas da fintech roxinha, que não para de crescer. Mas calma, o homem está na pista de táxi aguardando autorização. Antes de decolar no mundo privado, precisa cumprir quarentena de 6 meses, exigência legal para ex-dirigentes de autarquias federais, para evitar que leve na bagagem alguma informação privilegiada. E não é só um título pomposo, não. Campos Neto vai atuar diretamente com Davi Vélez, o chefão do Nubank, ajudando a abrir mercado no exterior e posicionar a Nu Holdings nos palanques internacionais. Além disso, ele senta no conselho de administração, onde deve influenciar o futuro estratégico da marca. Agora veja você. O mesmo que passou anos mexendo no botão dos juros, agora vai trabalhar com um banco que ganha dinheiro com juros. Nada como sair pela porta da frente do Estado e entrar pela porta giratória do mercado, onde o salário é maior, a burocracia menor e o networking rende até em dólar. A remuneração ainda é mistério. Mas se seguir a média dos bancões, a cadeira pode render 41 milhões de reais por ano. É quase uma meta do Copom em forma de salário. Tudo dentro da lei, é claro, e da lógica do capitalismo de compadrio também. Pois é, Rádio Café é um espaço para despertar, inclusive no balanço da Nu Holdings. Agora vamos ouvir Dinheiro de Mão Lee, BK e Felipe Red. Clássico. Bendito. RJ, BK, FR. No beat, Mão Lee. Dinheiro mata, dinheiro morre. Dinheiro é o gasto, dinheiro corre. Dinheiro é ouro, dinheiro cobre. Se eu tô cansado, ele me move. Dinheiro mata, dinheiro morre. Dinheiro é o gasto, dinheiro corre. Dinheiro é ouro, dinheiro cobre. Se eu tô cansado, ele me move. Trabalhando tanto que
que o meu relógio nem é capaz de marcar o tempo. Roupas de marca tampam, que eu me sinto supremo. E a gente se acha verdadeiro gastando com coisas que fazem nós gastar mais. Estamos de volta e vamos à nossa terceira notícia, que é a seguinte: carros elétricos da Europa custam floresta brasileira. Demanda por minérios ameaça 50 campos de futebol por mês no Brasil. Parece que a transição energética verde da Europa vai ter o verde do Brasil como combustível. Um relatório internacional revela que só para fabricar baterias de carros elétricos na União Europeia, o Brasil deve perder uma área de floresta equivalente a 50 campos de futebol por mês nos próximos 25 anos. Isso mesmo, 14 mil hectares por mês, tudo em nome do futuro sustentável. O estudo foi divulgado durante o fórum da OCDE e aponta que a extração de minérios como lítio, níquel, cobalto, ferro e fosfato causará um desmatamento sistemático e silencioso em territórios que na prática estão em terras indígenas e de agricultura familiar. Vejam vocês, ou seja, o carro limpo da Europa vai sujar e muito as mãos do Brasil. O mais irônico? Em todos os cenários analisados, a Europa causa menos de 1% do desmatamento em seu próprio território, enquanto países como Brasil e Indonésia carregam a cruz da Revolução Verde. No cenário mais provável, o Brasil será o mais afetado globalmente, com 36% da destruição ambiental total. É a nova colonialidade ecológica. Eles querem salvar o planeta, desde que alguém mais desmate por eles. É como tomar suco detox servido em copo descartável. E para piorar, no Brasil, essa revolução elétrica é pura ficção científica. Com modelos da BYD a partir de R$150 mil, é um delírio de rico travestido de progresso. Como disse o CEO da Renault, carro elétrico é a revolução para os ricos, e para quem vive no Brasil real, isso não passa de propaganda travestida de ideologia. A Rádio Café é o seu espaço para despertar, e inclusive despertar da hipnose da hipocrisia climática global. Vejam vocês. E antes da próxima, vamos ouvir Canção pra Amazônia, de Nando Reis, Ana Vitória e um grupinho de ONGs aí. Maior floresta tropical da terra, a toda hora sofre um duro golpe contra trator, corrente, motosserra. Luz do sol, que a folha traga entrado. Agora sim, vamos lá, vamos seguir depois desse problema técnico. Nasce movimento com terra contra invasões do MST. Produtores se organizam para defender a propriedade rural e resistir ao terrorismo no campo. O Brasil rural está acordando. Depois de anos sofrendo calado, o produtor resolveu reagir. Em Santa Catarina nasceu o Movimento dos Trabalhadores com Terra, o MCT, uma resposta firme e organizada contra as invasões criminosas do MST e o Abril Vermelho, aquele velho espetáculo de desordem que o desgoverno Lula insiste em aplaudir da primeira fila. Tudo começou com uma propriedade invadida 4 vezes. Na última ameaça, os produtores decidiram fazer o impensável. Acamparam primeiro, montaram barracas, hastearam bandeiras e impediram a 5ª invasão. Abre aspas, se invadir, nós tiramos em 24 horas. Tira com jeito ou tira sem jeito, diz a camiseta do movimento citando o governador Jorginho Melo, que esteve presente no ato junto com deputados e produtores. A resposta foi imediata. Adesão em todo o Brasil, com o surgimento de outros grupos como Invasão Zero, a PRE e diversas associações de produtores na Bahia, Amazônia e Mato Grosso. A ideia agora é estruturar um 0800 jurídico nacional, o SOS Invasão, para agir com rapidez toda vez que um terrorista de bandeira vermelha tentar botar o pé onde não é chamado. Enquanto o governo beija a mão do MST, o agro está se organizando para defender o que é seu por direito. O movimento social que invadiu mais de 70 propriedades entre março e abril, incluindo a Embrapa Semiárido e diversas fazendas produtivas, não quer título. Ele quer manter o povo dependente, amarrado e disponível como massa de manobra. E o Estado apoia.
O INCRA, hoje aparelhado, prioriza quem invade ao invés de quem espera legalmente. Um verdadeiro estelionato fundiário com selo oficial. E o que falta de terra para distribuir? Nada. O INCRA já entregou mais de 87 milhões de hectares, mais do que a área de grãos cultivada no Brasil inteiro. O que falta é vontade política de titular, dar escritura e acabar com a farsa. Pois é, se a Rádio Café é o seu espaço para despertar e proteger o Brasil, que realmente alimenta as nossas almas e os nossos corpos. Vamos ouvir agora a República das Bananas, de Hildon. Na favela da Colômbia se dança cúmbia. Na favela brasileira forró, funk, rap, samba. O povo vai pra rua, porrada, tiro e bomba. Caiu mais um presidente na República das Bananas. Mariachi do reggae e eu puxando o meu jegue. Mariachi do reggae, eu puxando o meu jegue. No peru, lá no alto do Xingu, sopapão do Curuzu, churrasco é lá no sul, língua de pirarucu, a paloma faz cucurucu. É a República das Bananas. Olha só, vamos começar a sessão Brasil da Rádio Café e vamos começar falando de crime organizado. O Brasil afunda em conluio criminoso sob vista grossa do desgoverno. Facções avançam, violência explode e o Planalto nega terrorismo proposto pelos Estados Unidos. Caros ouvintes, enquanto o governo Lula gasta saliva com discursos pacifistas e recusas elegantes, o Brasil real vai afundando num pântano sem fim, tomado por milícias, traficantes e facções criminosas cada vez mais ousadas. Vamos navegar pelo sombrio universo do crime organizado, onde o dinheiro e o sangue andam de mãos dadas, e a incompetência governamental dança alegremente sobre cadáveres e corrupção. Vejam vocês. Num país onde facções como PCC e Comando Vermelho comandam verdadeiros impérios criminosos, o Palácio do Planalto, em reunião recente com representantes do governo Trump, rejeitou classificar esses grupos como terroristas. A proposta norte-americana permitiria endurecer sanções e combater com mais rigor a criminalidade, que, aliás, já exportou suas operações para 12 estados americanos, incluindo Nova York, Flórida e Tennessee. A justificativa tupiniquim? Terrorismo precisa de ideologia ou religião? Caramba, o nome do Comando Vermelho é Comando Vermelho por causa de ideologia, meu Deus do céu. Ora, como se o Deus do dinheiro ilícito já não fosse ideologia suficiente para esses criminosos. A hipocrisia do Planalto contrasta fortemente com a realidade. Lá está a milícia do Brás em São Paulo, usando ONGs e associações como fachada para extorquir comerciantes, cobrando taxas absurdas para energia elétrica roubada da Enel e suposta segurança, com faturamentos semanais que chegam a centenas de milhares de reais. Quem atrasa pagamento sente o peso violento da mão desses criminosos disfarçados de protetores. Vídeos obtidos pelo Metrópolis revelam a arrogância dos milicianos, brincando com armas e dinheiro roubado como se estivessem num cassino clandestino. Em paralelo, assistimos atônitos ao envolvimento de guardas municipais e policiais militares de Araras, interior paulista, numa guerra interna do crime organizado. Investigações recentes desnudaram uma célula do Comando Vermelho infiltrada nas forças públicas numa sangrenta disputa contra o PCC pelo controle da chamada Rota Caipira, estratégica para o tráfico de cocaína e armas. Enquanto alguns guardas municipais e PMs eram afastados ou presos, os chefões continuavam ditando regras e executando rivais. Mais ao norte, a polícia captura Paulo Baladeira, líder do PCC. Vejam vocês, uma facção que saiu dos presídios de São Paulo, lá no Acre. Condenado a mais de uma década e vivendo tranquilamente em São Paulo. Sua captura não anula o fato de que, mesmo à distância, continuava ordenando execuções e comandando o tráfico na fronteira com a Bolívia, fortalecendo o narco-estado brasileiro. E a aliança do Comando Vermelho com o Comboio do Cão no Distrito Federal. Uma parceria que pode transformar Brasília e região numa nova fronteira do terror, com potencial explosivo de crimes violentos e lavagem de dinheiro em larga escala, incluindo acesso facilitado a mercados obscuros na Deep Web.
É o Brasil das facções globais, unindo forças para expandir negócios sangrentos. E depois falam que não tem ideologia aqui. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho segue exibindo força descarada, cobra aluguéis torcivos de comerciantes na Gardenia Azul, força restaurantes a fornecer marmitas diárias para seus soldados e ameaça abertamente qualquer concorrência no mercado ilegal de internet, proibindo provedores legítimos sob pena de morte. O chefe do tráfico, Nico, sucessor de Elias Maluco, acaba capturado após comandar execuções e atentados contra policiais, consolidando seu reinado de terror em plena Zona Norte carioca. No Maranhão, um casal movimentou mais de 7 milhões de reais para o Comando Vermelho em esquemas sofisticados de tráfico internacional e lavagem de dinheiro, escondidos numa pacata cidade do interior. E em Fortaleza, criminosos do Comando Vermelho disfarçados de policial realizaram uma chacina em pleno campo de futebol society, adicionando mais 4 mortes à sangrenta estatística da violência cearense. O governador Eumano de Freitas, atrasado como sempre, promete respostas duras, enquanto o sangue já secou no chão. Para coroar esse macabro roteiro brasileiro, a Polícia Federal revela operações bilionárias de lavagem de dinheiro envolvendo esquemas como o do Rei do Lixo, associado até à filha de um senador petista, movimentando bilhões em fraudes, propinas e desvio de recursos públicos. No Mato Grosso, outro esquema envolvendo empresas falsas desviou mais de 7 bilhões de reais em impostos, dinheiro que certamente abastece esse mesmo ciclo infernal de criminalidade e corrupção. Enfim, enquanto Lula e seus aliados minimizam ou ignoram o avanço brutal das facções e suas ligações cada vez mais descaradas com os setores públicos e privados, o país segue capturado pelo narco-estado. Aqui na Rádio Café, um espaço para despertar, vamos manter os olhos abertos para essa realidade dura, crítica e urgente. Fiquem atentos, queridos baristas da Rádio Café, porque quando o poder público se recusa a agir com firmeza, a linha entre o Estado e o crime se torna perigosamente tênue. Aqui falamos do Brasil real, aquele que não aparece nas propagandas oficiais e muitas vezes não aparece na Globo, mas que sangra diariamente na porta de cada brasileiro. Meus caros, vamos ouvir agora Stand My Ground, de Zach Williams. I'm not gonna flinch, I'm not gonna run from this. I will stand my ground. Ain't no way I'm backing down. When that devil comes around, I'm gonna stand my ground. Fight, I'll fight. Estamos de volta, a gente vai entrar na próxima notícia, mas antes deixa eu dar uma passada aqui nos Spaces, tem mãozinha levantada aí, olha aí a Deb de co-host hoje, o X-Frog tá pedindo pra falar, Diva Hermes, Katia Mari, Regina, Daniel, Fabiano, Candy, Sidney, Ricardo, Ed, Eliana, Ciane, Renato Gaúcho, Dila Seabra, 3 anões temos aí com a gente. Fala aí, Frog, o que você manda, meu caro? Tudo bem? Como é que tá aí no Japão? Bom dia! Bom dia aqui, boa noite aí para vocês aí. Tudo de bom. Então, essa notícia que você passou agora, né, a respeito do Comando Vermelho, realmente o narco-estado tomou até sua própria ata, tá? Tá aí uma notícia hoje, inclusive tudo bem que é um canal também meio propenso, né, que é a Band, mas ele divulgou o que aconteceu, uma situação muito inusitada na Zona Norte, Madureira, né? Que, como é que pode dizer? A associação, né, ela fez uma ata informando que tem que se pagar um certo valor, por questões até de segurança, parece, para o pessoal de uma favela, né?
Eles não dizem, né? Claro, né? Não são bestas de dizer, né? Que são do pessoal do tráfico, né? Mas exigem que pague-se R$ 1.800 mensalmente para a associação de Madureira, para uma associação que tem, né, em Madureira de lojista, né? Para um morro, né? Um morro lá que tem, esqueci o nome, tá? A matéria está embaixo no balãozinho aí, quem quiser ver, tá? E é considerado isso, historicamente, como se fosse até uma questão de espólio de guerra, né? Onde um certo poder, né, consegue derrubar outro poder e ao mesmo tempo ele toma toda a sua riqueza, né? Que inclusive naquela região, né, certo ponto predominava a milícia, né? Só que tem um pequeno detalhe, né? Quando você pega um narco-estado entrando, ele não entra apenas como dominação, né? Ele traz com ele, importa com ele, o maior problema social, que são as drogas, né? Então, quer dizer, automaticamente você introduz um câncer dentro de uma localidade com isso. E pior de tudo que é colocado como ata na associação. Isso quer dizer, se tornou uma coisa legal. Isso aí é muito, sim, sabe, é o princípio de uma deterioração social, praticamente, né. Paulo Guedes já avisou isso aí há muito tempo atrás, né, um tempo atrás, e pior que está se tornando uma realidade, né. O país pode ser grande, pode ser maravilhoso, mas se a sociedade não entender que tamanho não é documento não, pois a Venezuela é um dos países mais ricos do mundo pelo petróleo. E olha como é que ela é hoje, né. Tem que entender que tamanho não é documento, mas ações surtem muito efeito, inclusive o mal, né. A notícia está embaixo, quem quiser ver, só queria passar isso aí só. Valeu. Valeu, Frog, valeu pela dica aí, realmente. É bom que o pessoal desperte aí, porque eu vejo que o nosso noticiário, a mídia, as próprias redes sociais, ninguém está abordando muito o que está acontecendo na segurança pública, o que aconteceu com o nosso jornalismo, hein? E vamos para a nossa próxima notícia. Olha só, Suprema Corte em chamas. Entre processos e luxo, o espetáculo segue. Moraes avança contra Bolsonaro enquanto Barroso culpa a internet e OAB leva os ministros à Espanha. Caros baristas da Rádio Café, sejam bem-vindos novamente ao Picadeiro Institucional Brasileiro, onde a justiça dança um tango peculiar entre processos sensacionalistas, conferências internacionais luxuosas e escândalos internos que parecem saídos de um roteiro de cinema italiano. Aperte os cintos que hoje o Supremo está em chamas. Alexandre de Moraes deu mais uma estocada contra Bolsonaro e 7 réus numa ação penal por suposta tentativa de golpe. O calendário das audiências está definido. Testemunhas vão depor entre dia 19 de maio e 2 de junho por videoconferência. Entre os acusados estão figuras como Braga Neto, Augusto Heleno, Mauro Cid e Anderson Torres, no julgamento que promete ser um verdadeiro show político, daqueles que fazem Brasília parar e a esquerda comemorar, independentemente de provas ou de presunção de inocência. Aliás, por falar em provas, Lex Luthor resolveu agradar parcialmente a defesa de Anderson Torres, autorizando a oitiva de suas testemunhas, determinando que a Polícia Federal libere relatórios periciais, mas não se animem muito não. Acesse as provas só depois de assinar um termo de confidencialidade, afinal transparência tem limites no Brasil dos togados. Enquanto Moraes conduz essa cruzada jurídica, seu colega Luiz Roberto Barroso voa alto. Numa verdadeira turnê de discursos, Barroso reuniu presidentes das cortes constitucionais da América Latina para propor uma integração regional contra o crime organizado e a corrupção, defendendo o papel do judiciário como guardião das virtudes e direitos fundamentais. Muito bonito no papel, mas sou estranho vindo de quem também acusa as redes sociais e a revolução digital pelo crescimento da desinformação e do discurso de ódio apenas ecoando ou papagaiando o discurso do complexo industrial do que eu chamo de censong. São as ONGs da censura. Segundo Barroso, o problema do Brasil não é um judiciário cada vez mais ativista e intervencionista,
mas sim o cidadão comum que ousa formar sua própria opinião, longe das narrativas unificadas da mídia tradicional, criada em conjunto com certos partidos e ideologias. Para ele, redes sociais são culpadas por minar o monopólio da informação e gerar teorias conspiratórias. O ministro defende a regulação dessas plataformas para que, vejam só, a vida não desabe num abismo de incivilidade. A solução de Barroso parece simples: menos liberdade, mais controle, e é isso aí. Mas não pense que os holofotes ficam restritos ao território nacional. A OAB resolveu levar nada menos que 20 ministros e tribunais superiores para um seminário em Madrid, arrecadando mais de R$2 milhões em inscrições para discutir temas como infraestrutura e segurança jurídica, seja lá o que isso for. Entre uma palestra e outra, ministros do STF e do TCU, além de procuradores e advogados, desfrutaram de mordomias europeias, enquanto o brasileiro comum enfrenta a insegurança jurídica e a insegurança pública real no seu dia a dia. Mas calma, as palestras serão disponibilizadas no YouTube, afinal, o povo também merece umas migalhas. Mas voltando ao Brasil real, menos glamuroso. O judiciário segue protagonizando escândalos. No Mato Grosso do Sul, desembargadores afastados por venda de sentenças movimentavam cifras milionárias enquanto escalavam seus próprios filhos em ações suspeitas. Vladimir Abreu da Silva, um dos togados afastados, colocou o herdeiro para negociar uma causa de quase R$17 milhões. As investigações seguem com direito à apreensão de R$3 milhões em dinheiro vivo na casa de um desembargador aposentado. Quem disse que a justiça não dá dinheiro, né? Curioso é que, enquanto a corrupção judicial parece sistemática em alguns tribunais, o STF, por meio de Moraes e sua incansável primeira turma, prefere focar sua energia em grupos acusados de produzir fake news contra a corte. É o que ocorreu com os acusados do chamado Núcleo 4, recentemente aceitos como réus sob acusações de tentativa de golpe por desinformação, seja lá o que isso for. O ministro explicou que a produção e disseminação de notícias fraudulentas contra o STF e urnas eletrônicas justificam a ação penal, mesmo que esses acusados não tenham sequer participado das manifestações de janeiro de 2023. É o Brasil inovando mais uma vez. Ser réu por um crime virtual, dentro de um contexto difuso, já é a realidade. Assim, caros ouvintes, vemos um judiciário que ao mesmo tempo pune crimes virtuais enquanto se enrola em crimes reais, processa adversários políticos enquanto seus ministros aproveitam luxos internacionais, defende integração latino-americana e controle de redes sociais, enquanto seus desembargadores negociam sentenças como quem troca figurinhas num álbum. E aqui na Rádio Café a gente segue vigilante, desnudando essas ironias e contradições da justiça brasileira, porque a verdade incomoda e é nosso dever mantê-los despertos. A Rádio Café é o seu espaço para despertar, sempre atento às jogadas mais surpreendentes do grande judiciário brasileiro. Então, em homenagem a esse bicho que é o nosso ativismo judicial, vamos ouvir Bicho de Sete Cabeças, de Elba Ramalho, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo. Não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça. Não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo. Não tem dor no peito, não tem nem talvez ter feito que você me fez desapareça. Cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem coração que esqueça. Não tem ninguém que mereça, não tem pé, não tem cabeça. Não dá pé, não é direito. Não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças. 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 Não dá pé, não tem pé nem... É o nosso sistema judiciário aí, um grande bicho de 11 cabeças. Olha só,
Vamos falar daqui do roubo dos aposentados. Máquina do tempo previdenciária. Aposentados roubados enquanto Brasília cochila. Fraudes bilionárias do INSS revelam escândalos, corrupção e inércia criminosa do desgoverno. Caros amigos ouvintes, preparem-se porque vamos embarcar numa viagem absurda pela máquina do tempo previdenciária brasileira. Enquanto aposentados são impiedosamente roubados, Brasília encena mais um espetáculo de incompetência, corrupção e omissão criminosa. É o Brasil que nunca desiste de nos surpreender negativamente. Tudo começou como num roteiro cinematográfico digno de Hollywood. Inspirado no clássico De Volta para o Futuro, a Polícia Federal revelou a Operação DeLorean, desmascarando um esquema surreal em que advogados e contadores literalmente voltavam no tempo, falsificando vínculos empregatícios antigos e inventando aposentadorias que nunca existiram. Esses criminosos, usando documentos falsos em empresas fantasmas, drenaram 56 milhões de reais em benefícios ilegais no Distrito Federal, com potencial de prejuízos futuros que ultrapassam os 200 milhões. Enquanto idosos reais agonizam na fila do INSS, idosos fictícios eram fabricados em série, criando uma fraude paralela de mais de 11 milhões de reais em Minas Gerais. O escândalo, de proporções colossais, revelou outro esquema igualmente devastador. Associações e sindicatos descontando bilhões diretamente dos aposentados sem autorização. Entre 2019 e 2024, foram 6,3 bilhões de reais desviados pela caneta invisível desses sindicatos, muitos deles intimamente ligados à figura-chave da esquerda brasileira. Uma dessas entidades, o Sindinap, curiosamente tem como vice-presidente o Frei Chico, irmão do presidente Lula. Não fica por aí. A CONTAG, outra entidade poderosa, sugou 2 bilhões dos aposentados, enquanto era defendida por figuras como Wilson da Fetaeng, ex-deputado do PSB, que recomendava descaradamente aos aposentados não reclamarem nos bancos sobre os descontos ilegais. Vejam vocês. A reação política foi imediata, mas reveladora. O governo Lula, acusado de negligência até conivência pela oposição, trocou nomes, mas manteve práticas. Carlos Lupe caiu do Ministério da Previdência, substituído por Volney Queiroz, que curiosamente guardava 431 mil reais em dinheiro vivo em casa e assinou propostas que facilitavam justamente essas fraudes milionárias. No Senado, Damares Alves denunciou Lupe, Stefanuto e Queiroz à Procuradoria-Geral da República por omissão criminosa, enquanto o líder do governo, Jacques Wagner, proclamava cinicamente que a crise está extinta, ignorando bilhões de reais desaparecidos dos bolsos de idosos vulneráveis. Em paralelo, o deputado federal Nicolas Ferreira expôs em vídeo a cronologia escandalosa dessas fraudes, destacando a atuação explícita da esquerda sindicalista no Congresso para derrubar uma medida de proteção contra descontos ilegais proposta originalmente por Jair Bolsonaro em 2019. O próprio Bolsonaro já havia alertado sobre os riscos de retorno do PT ao poder, avisando explicitamente aposentados e pensionistas sobre possíveis ataques à Previdência. Hoje, suas palavras soam proféticas diante do caos instaurado. A crise gerou até mesmo um racha constrangedor no TCU, onde o ministro Bruno Dantas cobrou, em tom de indignação, respostas rápidas sobre a devolução dos bilhões desviados. A demora inexplicável do ministro Haroldo Cedraz em avançar processos sobre as fraudes expôs uma vergonhosa paralisia institucional, enquanto ministros do governo tentam desesperadamente abafar uma comissão parlamentar mista de inquérito que ameaça revelar conexões ainda mais profundas entre sindicatos, lobistas, ONGs e figuras do alto escalão do governo. Diante do escândalo, a Controladoria-Geral da União recomendou suspender definitivamente a intermediação de descontos associativos pela INSS, já que essa prática servia apenas como porta aberta para fraudes monumentais. Na Câmara, um projeto do deputado Danilo Forte tenta estancar essa sangria, proibindo descontos automáticos dos benefícios previdenciários. Mas a pergunta que fica é: por que medidas tão óbvias só surgem após bilhões já terem desaparecido? Enquanto as autoridades brincam de dança das cadeiras, idosos reais sofrem impotentes diante da máquina burocrática corrupta e insensível. Esse gigantesco esquema previdenciário não é apenas um escândalo financeiro, é uma tragédia humana de proporções épicas, com vítimas reais, inocentes e frágeis, roubadas por aqueles que deveriam protegê-las. Aqui na Rádio Café continuamos atentos, expondo sem medo esse Brasil que precisa desesperadamente acordar. Afinal, somos um espaço para despertar, mesmo quando a realidade é dura demais para ser engolida em silêncio.
Até quando vamos permitir que nossos aposentados sejam tratados como cidadãos de segunda classe, hein? Acorda, Brasil, antes que seja tarde demais. Não dá pra ficar esperando que os velhinhos aposentados vão pra rua se manifestar, não é mesmo? Pois é. Então agora vamos ouvir a música Take the Power Back, de Rage Against the Machine. Crank the music up. Bring that shit in. Yeah, the movement's in motion with massive militant poetry. Now check this out. The right light study becomes insight with a system that this does. Teaches us to read and write, so-called facts are fraud. They want us to elect and pleasure bow down until they're gone. Lost the culture lost. Spun our minds here through time. Ignorance is taking over. Yo, we gotta take the power back. Bam! Here's the plan, motherfucker, no sounds. Get back, I know who I am. Raised up the ear, drop the style like clear. It's the beats and the lyrics. Estamos de volta. Lula na Rússia, Brasil no caos. Corrupção, fraudes e desprezo pelo povo marcam mais uma semana desastrosa. Meus amigos, é chegada aquela hora ingrata, mas necessária, de enfrentar mais uma rodada do giro do desgoverno. Prepare seu estômago, porque hoje a realidade é indigesta. Enquanto Lula viaja alegremente para a Rússia, encontrar-se com Putin e seus colegas ditadores Nicolás Maduro e Miguel Dias-Canel, o Brasil afunda num poço sem fundo de corrupção, privilégios e desprezo pelo cidadão comum. Vamos começar com o personagem indicado pelo senador Rodrigo Pacheco, Adalto Seixas, presidente das indústrias nucleares do Brasil. Ele aprendeu bem a lição da cartilha estatal do governo Lula. Se você tem poder, faça o que quiser com dinheiro público. Seixas, com salário acima de R$34 mil, conseguiu aderir irregularmente a um plano de demissão voluntária, permanecendo convenientemente no cargo. E como se já não fosse suficiente, recebeu indevidamente mais de R$43 mil em auxílio moradia para morar no imóvel que já era seu em Copacabana. O famoso jeitinho petista continua firme e forte, senhoras e senhores. Enquanto isso, os Correios amagam o prejuízo histórico de R$424 milhões em janeiro de 2025. Mas calma, Brasília resolveu agir. O Senado vai investigar essa farra com o apoio do TCU. O relator será Flávio Bolsonaro e a apuração promete ser quente, investigando irregularidades, gestão temerária e até fraudes internas na estatal. Aliás, falem baixo para não assustar, mas isso tudo pode desaguar numa CPI explosiva que Davi Alcolumbre tenta odiar a todo custo. E falando em Câmara, o deputado Gilvan da Federal foi afastado por 3 meses depois de uma briga com Lindbergh Farias, líder do PT. O motivo? Gilvan chamou Lindbergh de Lindinho, relembrando o apelido carinhoso revelado pela Lava Jato, e ainda citou Gleisi Hoffmann como amante. Resultado? 3 meses fora, mostrando que as punições na Câmara são rigorosas só para um lado. Se a situação fosse inversa, provavelmente terminaria em pizza ou numa troca amigável de favores. Voltando ao Planalto, Lula pensa em colocar Guilherme Boulos na Secretaria-Geral da Presidência. Amigos, ele está querendo que o Boulos invada a Secretaria-Geral da Presidência. E agora ocupando aí um cargo de ministro. Vejam vocês. A decisão, claro, divide o PT, mas a frase que define o clima no Planalto é: pior que está, não fica. Ou será que fica? Essa frase era do Tiririca. E já que o tema é ministério, Márcia Lopes assumiu a pasta das mulheres, criticando declarações machistas do próprio Molusco. Olha só, hein? Vejam vocês. O presidente, que já afirmou coisas como amantes são mais apaixonados que esposas e brincou com violência doméstica, dizendo que se o agressor for corintiano, tudo bem, não parece se importar com a contradição, pois segue destilando suas pérolas preconceituosas. O PT e a hipocrisia são um casamento indissolúvel. Em Recife, vereadores de esquerda ficaram indignados com uma piada sobre o dedo de Lula feita por parlamentares do PL.
Você ouviu bem. A esquerda que tanto ama falar em liberdade, agora quer punir vereadores por uma simples piada. Parece que o humor só vale quando é com adversários. A liberdade de expressão anda em baixa no governo petista, hein? Não paramos por aí. Juscelino Filho, acusado pela PGR de corrupção e lavagem de dinheiro, foi tranquilamente prestigiar a posse de seu sucessor no Ministério das Comunicações numa cerimônia oficial como se nada tivesse acontecido. Corrupção? Que corrupção? Lula não vê, não sabe, se bobear até convida para jantar na Alvorada. Enquanto tudo isso acontece, Lula na Rússia, celebrando os 80 anos da vitória soviética diante de Hitler, ao lado de ditadores notórios como Putin, Maduro e Dias-Canel. Além disso, pretende bancar o pacificador da guerra na Ucrânia, mesmo depois de Zelensky já ter descartado a sua relevância. Não tem nenhuma. Lula insiste em posar de estadista global, enquanto seu país mergulha num atoleiro político e moral sem precedentes. Mas talvez o presidente esteja viajando para esquecer um pequeno detalhe. Sua popularidade despenca a níveis alarmantes. Em São Paulo, a desaprovação já passa de 60% e ele perderia qualquer eleição contra Bolsonaro, Michele Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas, segundo pesquisa recente. Será que os brasileiros finalmente perceberam quem é Lula ou a ficha ainda vai demorar a cair para alguns? A verdade é que o desgoverno Lula se tornou um espetáculo de horrores contínuos, com capítulos novos quase diários. Aqui na Rádio Café mantemos o alerta sempre ligado, afinal somos espaço para despertar desse pesadelo chamado Brasil sob molusco. Até quando, Brasil, vamos tolerar isso aí, hein? Não se deixe adormecer aí, meus caros, pois a verdade não pode ser silenciada e o café foi feito para acordar. Agora, vamos ouvir Circo de Feras, de Titãs. A vida vai torta, jamais se endireita. O azar persegue, esconde-se à espreita. Nunca dei um passo que fosse o correto. Eu nunca fiz nada que batesse certo. Enquanto esperava no fundo da rua, pensava em ti e que sorte era tua. Te quero tanto, te quero tanto. De modo que a vida é um circo de feras e os entretantos são a minha espera. Nunca dei um passo. Estamos de volta. A nossa próxima notícia é a seguinte: Câmara incha, contribuinte paga a conta. Deputados aprovam aumento de cadeiras e gasto dispara em efeito cascata. Meus amigos ouvintes, prepare os seus bolsos, o coração para a próxima notícia. A Câmara dos Deputados decidiu ontem, por 270 votos a 207, aumentar o número de parlamentares de 513 para 531. Acredite, vai ter mais deputado. Isso porque, segundo eles, é preciso atualizar a representatividade dos estados com base no último censo do IBGE. O presidente da Câmara, Hugo Mota, garante que não está inflando a máquina, mas vejamos. Essa simples alteração custará ao contribuinte inicialmente mais 64 milhões por ano só com a Câmara Federal. Dá para acreditar que o Congresso, em tempos de crise econômica, decidiu enfiar a mão mais fundo no bolso do brasileiro? Como se não bastasse esse prejuízo inicial, a coisa fica pior. Ao aumentar as vagas na Câmara Federal, também teremos mais deputados estaduais. Meus caros, as assembleias legislativas vão ganhar automaticamente 34 novos parlamentares, ampliando o gasto em mais 15,3 milhões anuais só com salários básicos. O número total de deputados estaduais passará de 1.059 para 1.089.
É o efeito cascata da gastança pública. O deputado Rafael Pezente, do MDB de Santa Catarina, tentou alertar, chamou a proposta de cuspe na cara do pagador de impostos. Pezente disse que deveriam redistribuir as cadeiras existentes de maneira justa, premiando estados onde a população fugiu dos desgovernos de esquerda para buscar dignidade, ao invés de simplesmente criar mais despesas. Mas parece que a responsabilidade fiscal não é exatamente o forte dessa turma. O mais curioso é que se o Congresso não tomasse essa decisão até 30 de junho, a responsabilidade de redistribuir as cadeiras passaria para o Tribunal Superior Eleitoral. Isso seria entregar mais um pedaço de soberania legislativa ao Judiciário. O Congresso, então, preferiu gastar mais dinheiro em vez de resolver a questão com responsabilidade e respeito ao contribuinte. Fica aqui a pergunta no ar. Qual será o limite dessa responsabilidade fiscal disfarçada de representação democrática? Quantos deputados mais precisarão entrar até que Brasília se satisfaça? E muitos desses deputados a mais que vão entrar aí vão ser puxados de votos aí por outros, ou seja, teremos menos representatividade do que já não temos. No fim das contas, a Câmara cresce, quem emagrece é o bolso do brasileiro. Essa é a Rádio Café, o seu espaço para despertar antes que seja tarde demais. Vamos ouvir agora We Are Not Gonna Take It, de The Who. Welcome to the camp. I guess you all know why we're here. My name is Tommy, and I became aware this year. If you want to follow me, you've got to play pinball. And put in your earplugs, put on your eye shades, you know where to put the cork. Hey, you getting drunk? So sorry, I've got you sussed. Hey, you smoking Mother Nature? This is a bust. Hey, hung up old Mr. Normal, don't try to gain my trust. 'Cause you ain't gonna follow me any of those ways, although you think you must. Take it, never did and never will. Vamos para a nossa última notícia da Seção Brasil da Rádio Café. A gente está com mais de 250 pessoas aí ouvindo a gente. Muito obrigado pela audiência, pela preferência. Não esqueça de deixar o seu like e comentar aí. Quero saber a sua opinião sobre o que você está ouvindo por aqui. Bolsonaro nas ruas pressiona pela anistia. Ao lado de milhares em Brasília, a oposição desafia STF e Congresso. E agora, queridos baristas da Rádio Café, vamos ao giro da oposição da anistia do Bolsonaro, de quem segue lutando contra as arbitrariedades deste desgoverno. Nesta quarta-feira, Brasília foi tomada por milhares de apoiadores em um grande ato pela anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, recém-saído do hospital, fez questão de comparecer. Apesar de recomendações médicas, Bolsonaro esteve pessoalmente na caminhada pacífica pela anistia humanitária, organizada pelo pastor Silas Malafaia. O ex-presidente discursou em cima de um trio elétrico acompanhado por Michele Bolsonaro, parlamentares como Nicolas Ferreira, Eduardo Girão, Gustavo Gayer, Luciano Zucco e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Em sua fala, Bolsonaro ressaltou que a anistia é um direito exclusivo do parlamento e que ninguém deve se intrometer nas decisões legislativas, em claro recado ao Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro não poupou críticas diretas ao ministro Alexandre de Moraes do STF, desafiando-o a apresentar a tal minuta do golpe, suposta prova nunca revelada, que fundamentaria o processo contra o ex-presidente. Segundo Bolsonaro, a corte já teria até a sentença pronta para condená-la a 38 anos de prisão, mas Bolsonaro não recuou, abre aspas, se queremos democracia, liberdade, uma pátria melhor, não podemos baixar a cabeça. Não tenho obsessão pelo poder, tenho paixão pelo Brasil, ele falou em seu discurso. O que se viu nas ruas foi exatamente isso. Cerca de 10 mil pessoas, segundo Valdemar Costa Neto, marcharam pacificamente pela esplanada dos ministérios pedindo justiça.
Malafaia, inflamado no palanque, destacou o voto do ministro Luiz Fux, que recentemente teria desmascarado Moraes ao apontar que não havia provas suficientes contra os acusados pelo 8 de janeiro. Nicolas Ferreira também subiu o tom. Pressionou diretamente o presidente da Câmara, Hugo Mota, exigindo que paute imediatamente o projeto da anistia, parado por conta de supostos acordos de bastidor entre o governo e lideranças do Congresso. Abre aspas, prioridade não é aumentar cadeiras no parlamento, prioridade é anistia já, declarou Nicolas, ecoando o clamor das ruas. Bom, já aumentaram as cadeiras do parlamento, Nicolas, e a anistia ainda não saiu. Vocês vão ter que trabalhar muito mais para isso aí aparecer na pauta do dia. Enquanto Brasília fervilhava, a senadora Damares Alves seguia aguardando uma autorização, vejam só, também de Lex Luthor para visitar presos brasileiros detidos na Argentina. A parlamentar alertou sobre condições desumanas de encarceramento e acusou o ministro de impedir uma ação básica de direitos humanos. Ainda falando sobre punição, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, lançou uma provocação interessante, propôs autonomia penal aos estados. Inspirado no modelo americano, Ratinho quer penas mais severas definidas regionalmente, pois, segundo ele, o Brasil é um país onde o bandido não fica preso. É um recado claro a Lewandowski, que recentemente criticou as polícias estaduais, dizendo que prendem mal. Meus caros ouvintes, o recado das ruas é forte, não poderia ser mais claro. A oposição está viva, as ruas estão mobilizadas e a pressão pela anistia vai aumentando exponencialmente. O parlamento agora enfrenta a responsabilidade histórica de decidir entre respeitar o desejo popular ou ceder aos bastidores e às chantagens de Brasília. Aqui na Rádio Café a gente continua despertando consciências e defendendo a liberdade, porque lutar por justiça nunca é demais. Antes de irmos para a sessão Mundo da Rádio Café, vamos ouvir a música Eu Te Amo, Meu Brasil, de Os Incríveis. As praias do Brasil ensolaradas, o chão onde o país se elevou, a mão de Deus abençoou, mulher que nasce aqui, permite mais amor. O céu do meu Brasil tem mais estrelas, o sol do meu país mais esplendor. A mão de Deus abençoou, em terras brasileiras vou plantar amor. Todo mundo agora. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. As tardes do Brasil são mais douradas, mulatas brotam cheias de calor. A mão de Deus abençoou, eu vou ficar aqui, porque existe amor. No carnaval os gringos querem vê-las. Estamos de volta, meus caros ouvintes. Vamos começar as notícias de geopolítica. E a primeira notícia de geopolíticas, meus amigos, o que foi isso? A gente começa com um roteiro digno de filme hollywoodiano na América Latina. Pode preparar o café forte, porque o que vem agora não é coisa pouca, não. Resgate épico liberta opositores de Maduro em Caracas. Estados Unidos lidera a operação histórica. O Brasil de Lula fica só, nem assiste, ignora, né? Nem se importa. 5 opositores venezuelanos finalmente respiram aliviados após uma operação cinematográfica liderada pelos Estados Unidos, que os resgatou diretamente da Embaixada da Argentina em Caracas. Olha, isso aqui me dá até arrepio. Eu não tenho a menor ideia de como que eles fizeram isso, mas eles fizeram isso. Para entender a gravidade da coisa, o prédio diplomático estava sob custódia do Brasil desde que Nicolás Maduro expulsou a missão argentina em retaliação às críticas do presidente Javier Milei. Mesmo assim, apesar das boas intenções de Itamaraty de Lula, aquele famoso especialista em diplomacia do não sei de nada, o Brasil ficou de fora da ação final, assistindo à distância enquanto Marco Rubio e o Tio Sam davam um baile no regime chavista. Os resgatados são assessores diretos da líder opositora Maria Corina Machado. Eles estavam sob ameaça constante desde março do ano passado,
cercados pela polícia de Maduro, sofrendo cortes de energia elétrica e água potável. Uma verdadeira cena de guerrilha urbana às vésperas das eleições presidenciais, onde Maduro garantiu sua própria reeleição no melhor estilo bolivariano, prendendo quem discorda. Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, comemorou a operação, chamando o regime venezuelano de ilegítimo e destacando a importância da missão para a segurança nacional. Ou melhor, segurança regional, né? Rubio não perdeu tempo e mandou a letra no X, dizendo que agora os resgatados estão seguros nos Estados Unidos e lembrando o óbvio ululante: Maduro minou as instituições e atropelou direitos humanos básicos. Maria Corina agradeceu com emoção, classificando a operação como impecável e épica. Épica mesmo, hein? Como que eles fizeram isso? Eles não deram informações de como foi feito, mas parece que foi algo cinematográfico. E agora prometendo lutar, Maria Corina prometendo lutar pela libertação dos cerca de 900 presos políticos ainda nas garras do regime. O governo argentino de Milei também celebrou o êxito da operação, deixando claro que Maduro perdeu mais essa queda de braço internacional. Para não dizer que Lula passou completamente em branco, o governo brasileiro até insistiu na concessão de salvo-condutos aos opositores, mas não foi sequer avisado da operação decisiva. A Venezuela preferiu negociar com quem realmente resolve e deixou claro que na diplomacia regional o Brasil está perdendo espaço para quem tem impulso firme. Resumindo, enquanto os Estados Unidos fazem história, o Brasil de Lula ficou observando pela janela, sonhando em ser relevante. Essa é para acordar, meu amigo, aqui na Rádio Café. Isso aqui é o seu espaço para despertar de verdade. E olha que a gente vem cobrindo há bastante tempo a questão, quem acompanha a Rádio Café sabe que a gente vem cobrindo esse tema aqui tem muito tempo. E olha, me surpreendeu essa notícia. Como é que eles fizeram isso? A gente não sabe. Talvez saiam mais detalhes nos próximos dias aí. A gente vai tentar acompanhar. Mas, enquanto isso, vamos ouvir Rescue Me, de Fontella Bass. Sugestiva essa música, né? E vamos para a nossa próxima notícia. De Caracas, vamos direto para Roma, onde as 10 gaivotas estão ansiosas pelo anúncio do novo Papa. Vamos acompanhar. Vaticano sem Papa, fumaça preta, frustrou a expectativa mundial. Cardeais não chegaram a consenso, multidão ainda aguarda decisão histórica em Roma. Parece que ia ter uma outra votação ainda hoje, mas ainda não vi se já saiu o resultado. Até o fechamento da redação ainda não tinha ido, né? Se alguma coisa que vocês estão acompanhando aí, escreve aí no chat pra gente. Mas olha só. Terminou sem definição a primeira votação para a escolha do sucessor do Papa Francisco. Nessa quarta-feira, às 21 horas, 16 horas de Brasília, uma densa fumaça preta escapou da chaminé da Capela Sistina, decepcionando mais de 50 fiéis que aguardavam ansiosamente na Praça São Pedro e na Via della Conciliazione. O silêncio era tanto que só dava para ouvir os helicópteros rodando no céu. De vez em quando, a gaivota de patas amarelas que roubou a cena num flashback curioso de 2013, quando outra gaivota também pousou no mesmo lugar antes da eleição de Francisco. Para quem não sabe, 133 cardeais eleitores de 70 países participam deste conclave, que exige 2/3 dos votos para escolher o 267º pontífice. Para alcançar essa maioria qualificada, são necessários pelo menos 89 votos. Na primeira rodada, ninguém chegou lá. Favorito nas bolsas de apostas, o cardeal italiano Pietro Parolin, atual secretário de Estado do Vaticano, segue cotado com 27%. Ele é seguido pelo filipino Luiz Antônio Tagle e pelo ganês Peter Turkson. O conclave é uma verdadeira operação espiritual e política. Os cardeais ficam isolados, sem qualquer comunicação com o mundo exterior. Antes de votar, cada um deles pronuncia um juramento solene diante do altar, jurando perante Cristo que seu voto é dado com consciência e fé ao candidato que acreditam ser o mais adequado.
Se não bastasse, as cédulas, após contadas, são queimadas em 2 fornos especiais conectados à chaminé, onde a química entra em ação. Quando eles querem com a fumaça branca, eles colocam lactose. Quando querem fumaça preta, colocam naftalina. Aí a gente sabe o que aconteceu. Por enquanto, a naftalina ganhou na primeira votação aí. Mas o conclave segue nesta quinta-feira com mais 4 votações. Se ninguém for eleito nos próximos 3 dias, os cardeais farão pausas para oração e conversas, literalmente pedindo uma luz divina para resolver o impasse. Se após 21 rodadas ainda não houver um escolhido, os 2 cardeais mais votados disputarão a votação final, onde eles próprios não poderão votar. É a espécie do segundo turno do Vaticano isso daqui, só depois de 21 rodadas. Cá entre nós, no meio de tantas crises mundiais, um papa forte faz falta. Não dá para esquecer que a Igreja Católica enfrenta desafios inéditos na história recente, especialmente diante do avanço secularista, progressista e dos dilemas morais contemporâneos. Que Deus dê sabedoria aos cardeais para que, ao invés de fumaça preta, tenhamos uma fumacinha branca que nos dê esperança. Essa é a Rádio Café, o lugar para despertar até o Espírito Santo, meu amigo. Vamos ouvir agora Kyrie, de Mr. Mister. Hard against this mountainside, across the sea into my soul. It reaches into where I cannot hide, setting my feet upon the road. My heart is old, it holds my memories. Body burns a gem like flame, somewhere between the soul and soft machine is where I find myself again. Kyrie eleison down the road that I must travel. Kyrie eleison. Pois é, mas quem é católico sabe o que significa. Mas vamos lá. A Rádio Café vem trazendo a realidade do mundo que não para de tremer. Vamos à região mais explosiva do planeta, onde Índia e Paquistão estão brincando de roleta russa nuclear. Bombas nucleares assombram o conflito entre Índia e Paquistão. Embate mortal na Caxemira eleva a tensão com arsenais atômicos recordes. Se você acha que briga entre vizinhos só acontece no seu condomínio, é porque não conhece Índia e Paquistão. Essa semana, os 2 países trocaram ataques na Caxemira, e o mundo voltou a lembrar que essa disputa, iniciada há quase 80 anos, pode facilmente escalar para uma tragédia nuclear. Na terça-feira, a Índia atacou Jammu, região controlada pelo Paquistão, deixando 8 mortos. A justificativa indiana foi uma represália contra terroristas que mataram dezenas de turistas no mês passado. O Paquistão rebateu nesta quarta-feira, bombardeando uma área indiana e matando 12 pessoas. Até aí já seria suficientemente preocupante, mas o detalhe é outro. Hoje, ambos têm arsenais nucleares assustadores, a Índia com 164 ogivas e o Paquistão com 170 ogivas. Para você ter uma ideia, na última guerra entre os 2 países em 99, eles tinham apenas 16 bombas atômicas somadas. Agora imagine estragos se a coisa sair do controle. Tudo começou em 47, quando o Império Britânico deixou a região. O Maharaja hindu Hari Singh decidiu anexar a Caxemira à Índia, contrariando a maioria da população local que era muçulmana. Aí já viu, guerra em 47, de novo em 65, 71, 99 e agora em 2025 estamos novamente à beira do caos. E olha que ironia, Gandhi, símbolo de pacifismo e não violência, hoje teria dificuldade em explicar como seu país natal virou potência nuclear em disputa eterna com o vizinho paquistanês.
O medo é que algum líder descontrolado resolva apertar o botão vermelho, e aí, meu caro, não vai sobrar história para contar. É bom o mundo acordar logo, porque essa briga não tem vencedores. Essa briga aí, não sei não, hein? E olha só, a gente está tendo um conflito na Ásia, conflito no Oriente Médio e conflito na Europa, similar ao que aconteceu um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Que coisa, não? Antes da nossa próxima notícia, vamos ouvir Tom Sawyer, de Rush. A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. Though his mind is not for rent, don't put him down as arrogant. His reserve a quiet defense, writing out the day's events. What do you say about his company is what you say about society. Catch the mist, catch the myth, catch the mystery, catch the drift. Estamos de volta para nossa próxima notícia. Vamos agora para a Rússia. Aqui seguimos com os olhos atentos ao tabuleiro geopolítico, dos bastidores de Washington aos salões dourados do Kremlin. A novela russo-americana continua quente. Segura aí. Estados Unidos acusam Rússia de exigir demais na Ucrânia. Trump quer acordo rápido, mas impasse deixa a Europa sob tensão. Nessa quarta-feira, o vice-presidente americano J.D. Vance botou as cartas na mesa e criticou duramente a Rússia, afirmando que o Kremlin está pedindo demais para encerrar a guerra na Ucrânia, que já dura quase 40 meses. Moscou quer que a Ucrânia desista para sempre de entrar na OTAN, reconheça a anexação da Crimeia e parte do território do leste, retire tropas europeias de seu solo e ainda oficialize o uso do idioma russo. Segundo Vance, a posição americana agora é tentar sentar Zelensky e Putin numa mesa, algo que até aqui foi impossível. Trump, por sua vez, reforçou que o momento é crítico e decisões difíceis terão que ser tomadas. A administração americana busca o meio termo em abordagem que Vance chamou de realismo estratégico, algo que tem irritado profundamente os europeus, especialmente aqueles que preferem manter distância das vontades russas. Do outro lado do Atlântico, Joe Biden, de pijama, pantufas políticas, reapareceu para acusar Trump de ser um apaziguador moderno de Putin. Segundo Biden, a abordagem de Trump em relação à guerra é ingênua, já que Putin nunca vai se satisfazer com concessões. Curiosamente, o ex-presidente democrata esquece que a invasão começou exatamente na gestão dele, em 2022. O típico caso do político que critica o incêndio depois de ter deixado o gás aberto. Esse é o Biden. Enquanto americanos discutem estratégias, Putin aproveitou a presença de Nicolás Maduro em Moscou para anunciar mais uma aliança digna dos melhores filmes de vilão de James Bond. Rússia e Venezuela assinaram acordos de cooperação estratégica nas áreas política, comercial e militar, até de exploração espacial. Caracas se junta agora a Irã e Coreia do Norte num seleto grupo de parceiros russos. Maduro agradeceu a Putin o apoio político ao seu governo, internacionalmente conhecido pela qualidade da sua democracia, a moda Stalin. Com esse cenário, fica claro que os Estados Unidos têm que correr contra o relógio. Entre tentativas frustradas de mediação na Ucrânia e novas alianças perigosas no Kremlin, o tabuleiro geopolítico parece cada vez mais uma novela sem fim. A pergunta que fica é, será que o realismo estratégico de Trump e Vance vai evitar uma escalada maior? Ou Biden tem razão e Putin não sabe jogar outro jogo que não seja o da dominação total? Amigos, a tensão continua e a Rádio Café é o seu espaço diário para você acordar em relação à temperatura mundial. Agora vamos ouvir então como estamos indo para lá, né, como brasileiros, né? Vamos ouvir o Samba do Approach, de Zé Cabaleiro e Zeca Pagodinho. Mas depois eu falo pra você. Mas approach é isso aí, é borogodó, ziriguidum, balacobaco. Ah, sangue quente, né? Eu acho que tu tem. Tá legal. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, eu ando de ferry boat. Venha provar meu brunch,
Saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Já comigo, eu tenho sabor à fé. Estamos de volta aqui, vamos falar da nossa próxima notícia. Vamos até Nova York, onde a guerra entre Israel e Gaza invade os corredores da elite acadêmica americana. Protestos pró-Palestina invadem a Universidade Americana e reacendem debate. Guerra em Gaza gera caos na Universidade de Colômbia. Trump ameaça cortar verbas. Se alguém ainda tinha dúvidas sobre os impactos globais do conflito entre Israel e Hamas, aqui vai uma amostra do caos que tomou conta da prestigiada Universidade de Colômbia em Nova York. Dezenas de manifestantes mascarados pró-Palestina, os Black Blocs, invadiram a biblioteca Butler, exatamente durante os estudos finais dos alunos da Universidade Ivy League, transformando o lugar num cenário surreal de militância ideológica. Seguranças tentaram conter a invasão, mas foram facilmente atropelados pela multidão e gritava palavras de ordem e pendurava bandeiras palestinas nas paredes e prateleiras da biblioteca, proclamando o espaço como zona libertada, seja lá o que isso for. Os manifestantes também ergueram cartazes homenageando o Bassel Araj, ativista palestino morto pelas Forças de Defesa de Israel em 2017. Ironicamente, cometeram o erro de grafar errado o nome do homenageado, para você ver o nível intelectual da turma. Diante do episódio, a Universidade de Colômbia emitiu uma nota dizendo que tais interrupções são inaceitáveis e que estudantes envolvidos enfrentarão punições severas. Mas o estrago já estava feito. Agora a situação da instituição ficou ainda mais complicada. O governo Trump ameaçou recentemente cortar cerca de 400 milhões de dólares em financiamento federal devido à recorrente falta de controle sobre manifestações antissemitas da universidade. Colômbia já cedeu algumas exigências, inclusive permitindo que seguranças realizem prisões e proibindo máscaras em protestos no campus, mas pelo jeito não foi suficiente. Do outro lado do planeta, em Gaza, um jovem ativista palestino trouxe relatos dramáticos após ser preso e torturado pelo Hamas, num local que descreveu como um verdadeiro matador humano. O rapaz revelou ao jornal The New York Post que foi violentamente espancado e interrogado sob acusações falsas de espionagem para Israel. Segundo ele, enquanto Israel não eliminar completamente o Hamas, episódios brutais continuarão acontecendo. O ativista ainda apoia o plano israelense de eliminar a organização terrorista e acredita que Trump está certo ao propor que os quase 2 milhões de moradores de Gaza sejam realocados para outros países como forma de reconstruir a região. Esses eventos deixam claro que o conflito em Gaza não fica mais restrito ao Oriente Médio. Ele explode nos corredores das universidades americanas e mexe diretamente com políticas internas dos Estados Unidos. A América, que sempre se orgulhou de ser uma democracia robusta, agora enfrenta um desafio gigantesco para manter a ordem e garantir o funcionamento livre das suas instituições acadêmicas. Que tempos estranhos esse em que a paz nas bibliotecas depende do rumo da guerra lá fora. É um tempo estranho mesmo. Agora, antes da nossa próxima notícia, vamos ouvir Zé do Caroço, de Mariana Aidar e Leci Brandão. Serviço de alto-falante no morro do pau da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ai, como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira, mas é morro do pau da bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. Que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha e que malha é o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder.
Voltamos e vamos para a Europa, aquela velha Europa que vive aqueles momentos que ninguém sabe se vai sair briga, divórcio ou mais uma carta de repúdio. Vamos aos bastidores da tensão entre União Europeia, Alemanha e Estados Unidos. A Europa trava com Trump em meio à guerra comercial e racha político. A União Europeia impõe multas, a Alemanha reage e a França barra o Mercosul. A conversa entre Estados Unidos e União Europeia para o novo acordo comercial está mais emperrada do que carro velho em subida de paralelepípedo. O motivo? As multas bilionárias que Bruxelas continua impondo às gigantes americanas de tecnologia, como Apple e Meta, que recentemente elevaram uma bordoada de 800 milhões de dólares por monopolismo estrutural, segundo a novíssima lei europeia de concorrência. Do lado de Washington, o secretário do Tesouro Scott Bessent não poupou palavras e acusou a Europa de usar as multas como uma espécie de tarifa disfarçada. Ele chamou a prática de extorsão regulatória, e tem razão. Só de Big Techs, os europeus já arrancaram mais de 20 bilhões de dólares em penalidades. Trump, como era de se esperar, entrou com os dois pés na porta. Se não houver acordo, já um plano de tarifas punitivas na manga para carros, alimentos e produtos da Boeing. A Europa, por sua vez, já prepara retaliações. O clima? Uma cúpula de G7 com cara de briga de bar. Enquanto isso, na Alemanha, o novo chanceler Friedrich Merz mal assumiu e já mandou um recado firme. Quer que os Estados Unidos fiquem fora da política alemã. O motivo? Críticas americanas sobre o partido AfD, Alternativa para a Alemanha, que foi rotulado como extrema-direita pela inteligência alemã, mas conta com apoio apoio declarado de Elon Musk e a simpatia da base trumpista. Merz, que não tem ligação com a AfD, aproveitou para reafirmar a autonomia alemã e lembrar os americanos que não são donos do mundo, por mais que tenham saudades de quando os americanos eram. A União Europeia está tremendo e não é só por causa de multas bilionárias contra a Big Tech americana. O que era para ser um tratado comercial entre Mercosul e União Europeia virou uma arena de disputa entre a Alemanha e de Friedrich Merz e a França, assustada com seus próprios agricultores. Enquanto isso, Donald Trump joga duro. Ou param com os impostos digitais contra a Apple e Meta, ou adeus acordo. O que realmente está abalando o eixo europeu vai além das tarifas, é o avanço da nova direita, popular, identitária e demonizada por globalistas. A figura mais emblemática disso na Alemanha tende por um nome que faz a esquerda espumar: Alice Weidel. Alice Weidel é a líder do Partido Alternativa para a Alemanha, o AfD. E é o tipo de político que quebra o script progressista com uma marreta. Ela é lésbica assumida, casada com uma imigrante asiática, poderia ser celebrada em qualquer editorial da Deutsche Volkszeitung. Mas ela é de direita, conservadora, anticomunista, e aí todo o amor se transforma em ódio. Com mais de 20% dos votos na última eleição, a AfD cresceu onde deveria encolher, segundo os gênios do politicamente correto. E o sistema respondeu como sempre, gritando bigodismo, querendo criminalizar partido e taxar a vontade popular de ameaça à democracia. Na Alemanha de Weidel, votar na direita vira um crime de opinião. O novo chanceler Friedrich Merz, embora seja da CDU, foi eleito com apoio da direita alternativa e pediu esta semana... Direita alternativa, a gente pode falar que é a direita globalista, né? O centrão, talvez, né? Ele pediu essa semana que os Estados Unidos se abstenham de se meter na política alemã após críticas da gestão Trump e da ala republicana. Isso inclui o apoio dado por Elon Musk ao partido AfD, classificado pela inteligência local como bigodista, o que em alemão moderno quer dizer ganha a eleição demais. Na prática, a Alemanha virou um campo de batalha entre dois modelos, o da tecnocracia woke globalista e o da nova direita nacionalista e conservadora. E nesse ringue, a gaivota branca da liberdade ainda pode sobrevoar Berlim se não for abatida por algum drone da Comissão Europeia. Ainda teve tempo para defender o acordo Mercosul-União Europeia, travado há anos e agora com novo fôlego. O problema? Merz quer o acordo, mas a França de Macron, sempre ela, quer barrar a entrada de produtos sul-americanos para proteger seus agricultores, os mesmos que já estavam nas ruas quebrando tudo contra o Pacto Verde Europeu. Resumo da ópera europeia. A União Europeia quer taxar, os Estados Unidos querem retaliar, a Alemanha quer autonomia, a França quer bloquear, e o Mercosul fica esperando lugar na mesa, como aquele primo que nunca é chamado para o Natal.
É isso aí, no palco da Velha Europa, todo mundo dança conforme o próprio fado, e a gente acompanha tudo aqui na Rádio Café, um espaço para despertar até o eurocético mais sonolento. E agora, vamos ouvir a música Zombie, de Bad Wolves, na versão acústica. Vamos lá. When the violence causes silence, who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their drones. In your head, they are crying. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Another mother's breaking heart is taking over. Clássico aí do rock da banda Cranberries, na versão da banda Bad Wolves. E olha só. Vamos agora para a terra do Tio Sam. E o Tio Sam precisa de um bom café para aguentar o tranco. Hoje a terra da liberdade enfrenta seus próprios dilemas, com refugiados, juros, ativistas e o fantasma da censura progressista. Os Estados Unidos está entre juízes ativistas, fronteiras fechadas e economia em compasso de espera. Justiça barra deportações, Fed congela juros e Trump enfrenta resistência em múltiplas frentes. Donald Trump está com o governo sob cerco, e não é do Congresso, é do Judiciário. Esta semana, o juiz distrital Jamal Whitehead ordenou que a Casa Branca receba 12 mil refugiados que já haviam obtido status de entrada legal. O governo havia anunciado que aceitaria apenas 160. Trump usou a Truth Social para desabafar. Nosso sistema judiciário não me deixa fazer o trabalho para o qual fui eleito, disse ele. O atrito não para aí. A Suprema Corte também suspendeu a deportação de venezuelanos com base na Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798 e ordenou que o governo devolvesse o imigrante que foi preso em El Salvador com base em informações falsas. A juíza Paula Chines resolveu trazer o sujeito de volta. Trump ignorou. O STF, a Suprema Corte Americana, manteve a ordem. O homem continua preso e a novela da imigração vai virando um drama institucional. Enquanto isso, do outro lado do sistema da justiça, a procuradora Pam Bondi e o diretor do FBI Kash Patel anunciaram a Operação Restaure a Justiça. 205 pedófilos e predadores sexuais presos em 5 dias, com 115 crianças resgatadas. É o tipo de notícia que faz a gente lembrar que, no fim das contas, o Estado precisa mesmo proteger os inocentes e não fazer acrobacias jurídicas para defender criminosos ou militantes. E por falar em militância, a procuradora também está em encalço dos chamados procuradores dos Soros, como Mary Moriarty, promotora de Minnesota que defende penas seletivas com base na cor da pele. Isso mesmo, justiça por pigmentação. Como se não bastasse o colapso moral, agora querem institucionalizar a desigualdade judicial em nome do antirracismo. Na esfera econômica, o Federal Reserve manteve os juros entre 4,25% e 4,5% em sua terceira reunião consecutiva sem alteração. Jerome Powell disse que a economia está sólida, mas os riscos de estagflação, ou seja, inflação com recessão, aumentaram. O Fed adotou o mantra da paciência, vamos esperar mais dados. Só que enquanto isso, o mercado não espera e nem os consumidores. No meio desse caldeirão, ativistas tomaram as ruas em protestos contra o segundo mandato de Trump.
O movimento Hands Off, os militantes progressistas exigem mais diversidade, mais direitos, mais gastos públicos e mais compartilhamento de privilégios, seja lá o que isso for. E claro, querem que a Constituição seja respeitada, mas só se for para proteger quem eles gostam. Quando o governo tenta prender quem viola a imigração, aí já chamam de genocídio. Nos Estados Unidos de 2025, a linha entre justiça e militância anda tão borrada que nem com lupa dá pra achar. Aqui na Rádio Café, o seu espaço para despertar até quem acha que o sonho americano ainda tá de pé. Vamos ouvir agora a música D.R.U.G. de Tom MacDonald e Matt Child. I'm not an asshole, that's my ego. He knows me and you are equal. Go ahead and call me Evo. I don't fuck with many people. I ain't playing any games, say it to my face. Hate me cause the brave. Pull up with that energy, I swear you catch a fade. I made like 20K today, don't give a single fuck, okay? All the money in the world, Tom MacDonald never changed. I know what I'm worth, the life I deserve is finally manifesting in my work. My mama told me I'd be famous, I guess I've been being humble cause of her. I want revenge, I want respect, I want $1 billion and a Benz. Chegamos à nossa última notícia, uma notícia mais light, mas no mínimo bizarra. A gente fecha o noticiário de hoje com uma cena que parece saído direto de um episódio do Arquivo X, ou no mínimo de um show do Pink Floyd. Bonner Springs, no Kansas, virou palco de um espetáculo que assustou geral. Um anel negro gigantesco pairando no céu. Anel negro no céu intrigou moradores do Kansas. Fenômeno viraliza e levanta teorias em cidade americana. Explosão, pássaros ou outra coisa. Frank Cameron, cidadão comum, quase 50 anos de estrada, e um Harley Davidson como companheiro de aventuras, não esperava virar celebridade digital por causa de um fenômeno atmosférico bizarro. Enquanto pilotava tranquilamente uma estrada do Kansas, Frank deu de cara com um gigantesco anel negro girando no céu. E como todo bom americano em 2025, puxou o celular e mandou ver. O vídeo viralizou. No áudio, Frank solta um espanto típico de quem não foi treinado pela ficção científica. Alguém pode me explicar o que é isso? E a pergunta segue sem resposta clara. O canal Fox Weather investigou e propôs uma hipótese mais terrena. O tal anel seria resultado de uma explosão que gerou uma corrente de ar ascendente, formando um tipo de nuvem cogumelo que se fechou em forma de anel. A analogia com a física do cogumelo atômico não tranquilizou muita gente. Para piorar, relatos semelhantes vieram da cidade vizinha, Tonganoxie. Em março, em Seattle, outro anel negro apareceu nos céus durante um evento de motocross. Ou seja, o padrão existe, só falta combinar com os meteorologistas. Entre as teorias que rodaram a internet, pássaros, drones, discos voadores, mensagem divina e, claro, culpa do aquecimento global. Porque tudo hoje em dia é culpa do capitalismo ou do gás carbônico. Mas a pergunta real que paira no ar, além do anel, é: por que essas coisas parecem estar aumentando, né? O fato é, enquanto o céu sopra mistérios, a gente aqui na Terra segue tentando entender se é o fim dos tempos, só mais um bug atmosférico, ou sinal de que tem coisa demais sendo queimada por aí. Essa é a Rádio Café, o seu espaço para despertar e talvez para olhar mais para o céu. Muito bem, caros amigos, muito obrigado a todos. Encerramos mais um programa aqui da Rádio Café. E olha só, audiência grande hoje, mais de 300 pessoas aqui com a gente. Valeu, pessoal. Amanhã a gente volta com mais um programa. Não deixe de entrar aí no canal, no nosso canal no YouTube, @LeonardoDias_RC. Assina o nosso canal por lá. Deixe o seu like nos nossos vídeos para que o YouTube continue te recomendando. Além disso, assina a nossa newsletter. Caso você não esteja ao vivo online, é só você entrar na newsletter lá, cadastrar seu e-mail que você recebe a Rádio Café assim que a gente posta aqui a nossa newsletter. Lá em oeditorial.com, que é um site do Substack, você também encontra links para os nossos podcasts no Spotify, Apple Podcasts e outras plataformas. Muito legal, né? Bacana. Então, se quiser seguir a gente aí, é só acompanhar por lá. Muito obrigado a todos. Amanhã a gente volta com mais um programa. Já me despeço de vocês por aqui.
E vamos encerrar o nosso programa de hoje com uma música do Raul, né? Toca Raul. Vamos tocar Aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor. Nada melhor do que isso, né? Vamos lá, pessoal. Fiquem bem. Amanhã a gente volta e ouça essa música aqui, que ela é muito engraçada. Vamos lá. Tá rebocado, meu compadre, como os donos do mundo piraram. Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. O monstro cisne é retado e tá doido pra transar comigo. E sempre que você dorme de toque, ele fatura em cima do inimigo. A Arapuca está armada e não adianta de fora protestar. Quando se quer entrar num buraco de rato você tem que transar. Buliram muito com o planeta como um cachorro eu vejo. Se ele já não aguenta mais as pulgas, se livra delas no saculeiro. Hoje a gente já nem sabe de que lado tão certos cabeludo, tipo estereotipado. Se é da direita ou da traseira, não se sabe lá, mas de que lado. Eu que sou vivo pra cachorro, no que eu tô longe eu tô perto. Se eu não tiver com Deus, meu filho, eu tô sempre aqui com o olho aberto. A civilização se tornou tão complicada que ficou tão frágil como um computador. Que se uma criança descobriu o calcanhar de Aquiles com só palito para o motor. Tem gente que passa a vida inteira travando a inútil luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que tá o coringa do baralho. Quando eu compus, fiz ouro de tolo. Uns imbecis me chamaram de profeta do apocalipse, mas eles só vão entender o que eu falei no esperado dia do eclipse. Acredite que eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira. A única linha que eu conheço é a linha de empinar uma bandeira. Eu já passei por todas as religiões, filosofias políticas em luta. Aos 11 anos de idade eu já desconfiava da verdade absoluta. Raul Seixas e Raulzito sempre foram o mesmo homem, mas pra aprender o jogo dos ratos transou com Deus e com lobisomem.